Fala galera, olha só, bem-vindo até esse vídeo que vamos falar sobre hérnia de disco. Realmente hérnia de disco é um dos assuntos mais procurados, tanto aqui no YouTube como no Google, quando se tem dor na coluna vertebral. Geralmente quando o paciente ele tem dor na coluna vertebral, a primeira coisa que ele coloca para pesquisar é hérnia de disco. Muito bem. Eu sou José Góes, sou fisioterapeuta, trabalho com hérnia de disco e com dor de coluna há mais de 20 anos e estou aqui para a gente conversar um pouquinho sobre hérnia de disco. Então, se você gosta desse meu conteúdo, se você curte o meu canal, queria te pedir para já se inscrever nele, tá? Se inscreve no meu canal, aperta o sininho, fica até o final que eu tenho certeza absoluta que a gente vai tirar muitas dúvidas que você vai ver a partir de agora. Vou mostrar para você quais são as fases da hérnia de disco, o que é uma hérnia de disco e alguns exames de ressonância magnética sobre hérnia de disco. Quais são os riscos, por que não se deve se preocupar tanto com a hérnia, o quanto geralmente todo mundo se preocupa. Então vamos lá, vamos ver os pormenores de tudo. Vamos chegar aqui primeiro para entender o que é hérnia de disco, tá? Chega aqui no slide que você vai ver como tá bacana o conteúdo. Então assim, hérnia de disco é isso aqui, gente, ó. Isso aqui é um disco vertebral. Cadê o mouse? Está aqui. Opa! Isso aqui é um disco vertebral. Se você não sabe o que é disco vertebral, tem um vídeo muito top aqui no canal que vai falar o que é núcleo pulposo, o que é ânulo fibroso, quais são as funções do disco vertebral. Então também não perde, tá? Procura aqui no link, coloca aqui, busca José Góes, disco vertebral, que você vai ver como esse vídeo também está muito top. Veja só, isso aqui é um disco vertebral e esse disco ele tem como principal função amortecer o impacto entre as vértebras, distribuir pressão, dar mais estabilidade, uma série de coisas. Quando tem um processo de muita sobrecarga na coluna, ou porque tem uma alteração na curva, ou porque tem um processo de sobrecarga devido ao trabalho, devido ao esporte, ou uma própria alteração morfológica mesmo, e que com o passar dos anos você foi por vícios posturais ou comportamentais em relação ao trabalho ou lazer, foi aumentando esse processo de sobrecarga, esse disco ele começa a se deformar. E quando ele começa a se deformar, ele faz isso daqui, ó. Ele começa a sair comprimindo o canal medular. Isso aqui é o canal medular, tá certo? Isso aqui é uma coluna lombar. Aqui a gente tem o sacro. Aqui a gente tem a coluna lombar, que a coluna lombar é a região que mais tem hérnia de disco por várias situações. Primeiro, porque é que pega mais carga. Segundo, porque a postura sentada, como essa que eu estou aqui conversando com vocês, gera aqui uma inversão da pelve. Quando gera uma inversão da pelve, abre esse espaço posterior e quando abre o espaço posterior, o disco ele tende a sair mais. Então, tem vários motivos pelos quais a coluna lombar é a que mais sofre hérnia de disco. Mas, enfim, isso aqui é uma hérnia, tá? Se a gente observar numa vista aqui, ó, transversal, aqui a gente tem a região anterior, tá? Ó, aqui é a região anterior da vértebra, aqui é a região posterior e aqui é o disco. Isso daqui é o anulus fibroso e aqui é o núcleo pulposo. Então, que hérnia de disco? É quando esse núcleo pulposo ele rompe o anulus fibroso e ele começa a comprimir aqui, ó, a raiz nervosa. Gente, veja só. Primeira coisa que eu preciso que você entenda é que a hérnia de disco, ela quando o paciente está numa crise de hérnia, isso é uma dor incapacitante, tá? As dores de hérnia, geralmente os pacientes eles não conseguem levantar da cama. Geralmente as dores de hérnia, o paciente não consegue nem levantar para ir no banheiro. É uma dor que irradia. Se for da coluna cervical, irradia para membro superior. Se for da coluna lombar, irradia para as pernas. E grande parte dos pacientes que nos procuram aqui na clínica com dor de coluna, as dores não são por conta da hérnia de disco. As dores são por uma situação qualquer. Ou porque passou muito tempo sentado, ou porque passou muito tempo em pé, ou porque sofreu um trauma, ou porque, por algum motivo, passou muito tempo em uma posição, ou deu um jeitinho na coluna que essa vértebra saiu um pouquinho e entrou numa lesão osteopática. Mas a maioria das dores não são por hérnia de disco. E ainda te digo mais, muitas vezes o paciente ele tem a hérnia de disco,
mas as dores não são por conta da hérnia de disco. Mas fica tranquilo, vamos ver agora quais são as fases da hérnia de disco e vamos estudar de uma por uma e depois a gente vai ver um pouquinho sobre ressonância magnética e lá no final eu vou dizer para vocês quais são os principais cuidados e quando realmente identificar quando é um hérnia de disco. Então vamos ver fase por fase, tá? A hérnia de disco ela tem 4 fases, tá? A primeira delas se chama abaulamento, depois tem protrusão, depois extrusão, depois sequestração, tá? É importante que você entenda que grande parte dos laudos, quando é a primeira fase e a segunda, abaulamento ou protrusão, não se chamam nem de hérnia de disco. Se chama de abaulamento discal, tá? Com desidratação do disco, e ou então protrusão. E geralmente, hérnia de disco, como o nome realmente hérnia de disco, às vezes vem só quando está na terceira e na quarta fase, uma extrusão, uma sequestração. Muito embora eu creio que a partir do momento que já começou a romper o disco, começou a romper o anulo fibroso, já é caracterizado um hérnia de disco. Mas veja só, então essa primeira fase da hérnia é quando o disco tem uma pequena protrusão. Então assim, ó, observa aqui o disco. Aqui você tem o ânulo fibroso, aqui você tem o núcleo pulposo e aqui você tem o canal medular, tá certo? Com a raiz nervosa, tá? Observa que aqui ó, já tem uma pequena protrusãozinha, tá certo? E essa pequena protrusão, ela começa a comprometer aqui, ó, apertar um pouquinho essa raiz nervosa, tá? Geralmente as hérnias de disco, ou elas saem completamente posterior, tá? Que vamos chamar de posterocentral ou de posterolateral. Eu vou voltar aqui o slide, tá? Na verdade, só um minutinho, deixa eu tirar aqui esses riscos para que a gente possa desenhar novamente. Pronto. Pronto, tirei aqui os riscos. Agora vamos voltar aqui na imagem. Espera aí. Só um minutinho para a gente poder desenhar e você entender como é que a hérnia de disco ela sai. Então, olha só. Ou ela sai conforme está aqui nessa setinha aqui, ó, posterocentral. Lembra que eu falei para vocês que aqui era a região anterior e aqui é a região posterior, tá? Bom, ou ela sai posterocentral, comprimindo bem aqui na região bem central mesmo do canal medular, ou ela sai aqui posterolateral. Então o disco, ou ele sai posterolateral, ou ele sai posterocentral, tá certo? Quando ele sai posterolateral, tá? Vai gerar uma sintomatologia somente de um lado, ou do lado direito ou do lado esquerdo. Mas a gente lá no final, depois que a gente vê a parte de ressonância, eu vou dizer para vocês quais são os principais sintomas que realmente você tem que caminhar para uma ressonância magnética para tirar dúvidas se é hérnia de disco. Então vamos para frente. Então, como eu falei para você, ó, você tem aqui uma pequena protrusão discal, tá certo? Em que, muitas vezes, essa protrusão aqui, que no início se chama somente de abaulamento ou até prolapso, tá? Ela não preocupa muito e ela não gera muito comprometimento neural. Agora, essa situação aqui, em que você já tem um disco protruso, comprimindo a face anterolateral da medula, ou seja, preste atenção nessa nomenclatura aqui, anterolateral, porque senão você vai se perder todinho. A saída do disco em relação à coluna vertebral, ela é posterocentral ou ela é posterolateral. Mas em relação à compressão do canal medular, ela é anterocentral ou anterolateral. Então aqui é a região anterior da vértebra e aqui é a região posterior da vértebra. Aqui é a região anterior da medula e aqui é a região posterior da medula. Ó, o disco ele sai anterolateral à medula, tá ok? E quando já está tocando o nervo, tá?
Aí nós temos a segunda fase da hérnia, que é a fase de protrusão. O disco está protruso, tá? Vamos para frente? Bom, essa terceira fase é quando já tem a rotura do canal medular. Aliás, quando tem a rotura do ligamento. Quando você tem o disco que ele entra aqui, ó, já rompeu, ó. Quando ele entra dentro do canal medular, tá ok? Então, nessa situação, dizemos que o disco ele está extruso. E quando está nessa situação, que além de romper, observa que além de romper aqui, ó, ele já invaginou dentro do canal medular, aí temos um disco sequestrado. Olha só, a terceira fase e a quarta fase, disco extruso ou sequestrado, geralmente, na maioria dos casos, é cirúrgico. E a segunda fase e a primeira não é cirúrgico. Qual é o tratamento da primeira e da segunda? Fisioterapia, fortalecimento muscular e cuidados em relação às atividades diárias. Conduta clínica na terceira e na quarta fase, geralmente cirúrgico. Agora, calma aí, fica tranquilo, tá? Porque para chegar na terceira e na quarta fase, somente 3 a 5% dos casos que chegam que evoluem para uma extrusão e uma sequestração. Então, assim, para quem tem hernia de disco, somente 3 a 5% chega numa extrusão ou numa sequestração. Então, o que eu estou falando para você? Que 95 a 92%, 97 a 95% dos casos não são indicações cirúrgicas. O tratamento é um tratamento conservador, o tratamento é um tratamento com fisioterapia e com programa específico de fortalecimento. Agora é importante também você entender que não é qualquer fisioterapeuta que vai trabalhar com hernia de disco. Não é qualquer fortalecimento muscular que vai trabalhar por hernia de disco. Realmente tem que ser um profissional que ele entenda, que ele consiga já ter uma compreensão clínica de quais são as necessidades que o paciente tem no esquema de hernia de disco. Porque se você pegar um paciente com hernia de disco e se você inventar de alongar a musculatura posterior, se inventar de, por exemplo, inverter essa curva com o processo de alongamento ou se não fizer um trabalho de fortalecimento de forma correta, existe uma tendência gigantesca para piorar, ok? Bom, eu chego já nas situações em que eu vou falar para você, tá? Como é que você já identifica praticamente de cara que é uma hernia de disco. Mas vamos ver aqui uma ressonância, tá? Da coluna cervical. Chega aqui para o slide. Eu trouxe para vocês essa ressonância aqui para a gente estudar um pouquinho o que pode ser uma hernia de disco, tá? Então, assim, ó, de forma muito clássica, você está observando, ó, aqui você tem vértebra, aqui você tem vértebra, aqui você tem disco, aqui você tem disco, tá? A primeira coisa que eu queria que você percebesse é que esse espaço aqui, ó, ele é menor do que esse espaço. Aqui na outra imagem você consegue perceber que esse espaço discal, ele é bem menor do que esse espaço aqui. O que foi que aconteceu, tá? Esse disco aqui, ó, ele já está saindo um pouquinho nessa região posterior à vértebra e anterior à medula espinhal, tá certo? Então, assim, nessa situação, esse disco ele já desidratou. Nessa situação, esse disco ele já está no processo de abaulamento e já está nesse processo de compressão. Para a gente entender qual é a fase, se é a fase de protrusão, extrusão ou sequestração, nós temos que ter uma sequência de imagem para que nessa sequência de imagem a gente possa observar se esse disco ele já invaginou para dentro do canal medular, que é uma sequestração, ou se ele já rompeu o ligamento longitudinal posterior, que significa um disco que já está extruso, tá ok? Vamos para frente aqui, ó, e vamos observar aqui uma ressonância da coluna lombar. Nessa imagem, a primeira coisa que eu queria que você percebesse é que essa coluna lombar, ela é totalmente retificada. Cadê a lordose lombar? Veja bem, paciente que tem uma retificação de lordose lombar já é um grande propenso a hernia de disco. Porque a coluna, quando ela está fechadinha, aqui é a região posterior, quando ela está fechada, ela está protegendo o disco que está aqui, ó. Se a coluna retificar aqui, ó, a pressão passa a ser mal distribuída
em toda a coluna e você abriu aqui, ó, abriu o espaço posterior. Quando você abre o espaço posterior, você facilita a saída do disco. Outra coisa importante que eu queria que você observasse é que quando o disco está já desidratado, quando o disco ele já está com uma situação de lesão, a primeira situação que acontece é que ele muda de cor. Primeiro, você tem uma diminuição de espaço ou você tem uma mudança de cor. Nessa situação aqui, não houve diminuição de espaço. Ó. Observa que esse espaço aqui, ó, daqui para cá, está exatamente muito proporcional a esse espaço daqui para cá. Agora eu queria que você percebesse que esse disco aqui, ó, ele está mais cinza, que você observa aqui nessa região o ânulo fibroso, e no meio aqui você dá para observar até o núcleo pulposo. Você está vendo como é legal? E quando o disco está com o processo já iniciando uma herniação, ou uma fase de protrusão, prolapso, extrusão, sequestração, ele muda de cor. Observa que esse disco aqui, ele está pretinho, ó, e esse disco aqui também está na mesma situação. Esse disco, ele está saudável, aqui, esse daqui também está saudável, esse daqui está saudável, esse está saudável, esse está com lesão, está um X aqui, e esse está com lesão. E aqui, ó, você observa nessa imagem que já tem o processo de compressão da região posterior do disco em relação à face anterior da medula, que pode ser póstero central ou póstero lateral. E aí a gente só sabe consequência de mais e se tiver o corte transversal, tá? Então veja bem, recapitulando, ó, disco saudável, disco saudável, disco saudável, tá? Disco com problema, tá certo? E disco também com problema. Bom, agora eu vou passar para a última imagem de ressonância e logo após essa última imagem eu vou mostrar para você, tá certo? Quais são as principais indicações que tem que abrir uma bandeira vermelha e que você tem que pedir uma ressonância magnética do teu paciente. Olha só essa imagem. Primeira coisa que você observa essa imagem é que esse paciente aqui ele tem lordose lombar. Olha, observa em relação a outro. Ó, coluna reta e aqui você tem uma coluna que tem lordose. O que identifica que esse paciente ele tem uma hernia de disco? Primeiro, mudou a cor. Você observa que esse disco, tá, ó, ele tem uma cor que é diferente, então um sinal diferente desse daqui e desse daqui, ó. Outra coisa, o espaço discal aqui e o espaço discal aqui é diferente também desse espaço discal. Eu estou riscando essa imagem para não riscar essa outra. E aqui esse disco que você vê que o espaço discal aqui desse disco ele é menor, a cor dele mudou, você já tem aqui, ó, o processo de compressão do disco no canal medular. Olha só como é simples, né? A gente pensa que é muito complicado observar uma ressonância magnética, mas não é, tá? Agora, você falou para mim, poxa, como é que eu sei que realmente eu tenho que solicitar uma ressonância magnética do meu paciente? Sempre que o paciente chega aqui na clínica e que ele tem uma dor muito forte, muito aguda, ou na coluna cervical ou na coluna lombar, e essa dor ela tem irradiação para os membros, eu peço o exame de imagem, porque a gente tem que entender se esse paciente ele é cirúrgico, tá? E essa irradiação pode ser em 3 aspectos, por exemplo, pode sentir dor no membro, pode sentir parestesia ou formigamento no membro e pode sentir falta de força, tá? Essa falta de força pode ser por 2 motivos. Essa falta de força pode ser porque ele está com muita dor ou pode ser motivo pelo qual existe um processo de compressão na raiz nervosa. Se ele disser para você que tem falta de força, você precisa perguntar a ele se essa falta de força é porque está doendo ou se é porque simplesmente está com pouca força. Se for somente porque está doendo, é menos grave. Se for o motivo pelo qual realmente a força diminuiu, é porque existe uma probabilidade de praticamente 100% dele ter uma compressão neural. E essa compressão neural pode ser uma série de coisas. Essa compressão neural pode ser uma vértebra que deslizou,
Essa compressão neural pode ser porque esse paciente tem uma fratura. Essa compressão neural pode ser porque o paciente, por algum motivo, tem um tumor e esse tumor está comprimindo a raiz nervosa. Ou pode ser motivo pelo qual essa compressão neural pode ser por uma hernia de disco. Aí, se for por conta de uma hernia de disco ou não, você tem que entender se esse paciente é cirúrgico ou se esse paciente ele não é cirúrgico, ou se ele vai resolver somente no teu consultório de fisioterapia, e se você é um profissional de educação física, se tem algum problema ele fazer determinada atividade que ele está executando na tua academia ou com a tua assessoria esportiva. Show? É disso aqui que a gente tinha para falar para você de hernia de disco. Espero que você tenha gostado do conteúdo. Já te peço novamente para você se inscrever no nosso canal, apertar o sininho para sempre estar recebendo nossos conteúdos. Essas imagens aqui, ó, foram imagens que foram extraídas do nosso Atlas Clínico de Anatomia Musculoesquelética. Tudo que vocês viram aí, ó. Olha só, olha que bacana, ó. Tá no nosso Atlas Clínico, tá? Se você quer adquirir o nosso Atlas, tá aqui o link na descrição. Eu vou ter o maior prazer de mandar ele para sua casa com dedicatória. Grande abraço, Zé Góes, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.